Vídeo aula 8 de programação de computadores, linguagem C para o curso técnico em eletrônica aí, tá? Então, hoje a gente vai começar a ver os operadores de comparação e também o comando de decisão if-else. Existem outros comandos de decisão aí, além do if-else, né? Tem o switch case, por exemplo, né? Assim como alguns outros comandos aí de decisão que a gente pode ver mais para frente, mas o primeiro aí vai ser o if-else. Bom, comparação é você fazer uma comparação de uma variável com outra, ou uma variável com um valor, né? Comparar dois valores diferentes, ou duas variáveis diferentes. Por exemplo, você quer comparar que variável x é maior que variável y, você vai usar esse operador aqui, ó, né? Sinal de maior. Se você quer comparar se ele é maior ou igual, aí você tem que colocar o operador maior e o operador igual. Mesma coisa para o menor, né? Menor ou igual. E quando você quer fazer igualdade, você não pode colocar só um igual. Lembra lá que igual, ele é atribuir, tá? Então, quando você quer atribuir um valor para uma variável, você coloca um igual só. Mas se você quer comparar se uma variável é igual a um valor ou se uma variável é igual a outra variável, você tem que colocar dois iguais, senão ele vai atribuir o valor. Por exemplo, se você colocar x igual a y, ele não vai pensar, o programa não vai executar a comparação, a variável x é igual a y. Não, ela vai atribuir o valor de y para a variável x, tá? Então, para você fazer a comparação, você tem que colocar igual, igual. Daí ele vai fazer a comparação. X é igual a y. Daí ele faz essa comparação. Se quiser perguntar se é diferente, aí você coloca o ponto aqui de exclamação e o igual. Daí ele compara se é diferente a variável. E daí, para fazer essas comparações, a gente usa o comando if e o else. If e else, se a gente fosse traduzir para o português, seria o se, a condição se, né? E o else seria o senão. Ou seja, se essa condição for verdadeira, faça isso. Se não, faça aquilo, tá? Então, vamos colocar alguns exemplos bem básicos aqui. Começando lá. Colocar a função principal, int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro aqui a gente vai fazer o nosso programa. Então, vamos criar uma variável aqui, ó, int x, por exemplo, né? E vamos pedir para o usuário para ele digitar um valor para essa variável aí. Então, digite um número. Ponto e vírgula. Vamos buscar do teclado, então, a informação através do scanf, né? O scanf você vai ter que colocar lá %d, porque é do tipo int, tá? E daí o endereço da variável lá, colocar o e-comercial x. Pronto. Então, eu já busquei, já dei a informação do que o usuário tem que fazer. Eu fiz o printf, digite o número, e daí eu já pedi para o usuário pedir o número através do scanf. Daí você faz a comparação. If, se, vamos colocar aqui, ó, x for maior do que 10, daí vamos escrever uma informação aqui para o usuário. Lembrando que, ó, então eu estou fazendo aqui o if, dentro do parênteses você coloca a comparação que você quer fazer, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, entre chaves, que é o corpo do programa, tá? Se você colocar sem chaves, ele só vai executar a primeira linha como se fosse pertencente ao if. Se você colocar mais de uma linha, ele não vai considerar pertencente ao if, tá? Então é bom sempre quando já acostumar a colocar o abre e fecha chaves aqui. E a gente já vai trabalhando em indentação do programa. O que é indentação? É aqui, ó. Quando você abriu uma chave, você deu uma tabulação aqui, ó, e ele já faz meio que automático, tá? No if, eu entrei, então ele vai dar mais uma tabulação, ou seja, tudo que eu vou escrever que pertence a esse if vai estar
com um recuo aqui que a gente chama de tabulação. Daí fica mais fácil da gente identificar o programa. Vamos colocar um printf aqui para o usuário saber que você digitou um número maior que 10, né? Então, só uma brincadeira com o usuário para fazer, tá? Então, se o número for maior que 10, ele vai imprimir isso daí, ó. Você digitou um número maior que 10. Mas e se o número for menor que 10? Vamos compilar isso aqui só para ver o que acontece, né? Então, executar, compilar, executar, rodar. Digite o número, vamos digitar, por exemplo, o número 11. Daí ele diz, ó, você, sempre esqueço de não deixar os acentos, né? Senão ele fica... Então, você digitou um número maior que 10. Ele colocou a informação do printf, do if, né? Da condição if. Agora vamos fazer o mesmo programa, né? Só que digitar 9, por exemplo. 9. Ó, ele não fez nada, ele não deu informação nenhuma, deixou o usuário no vácuo aqui, no caso, tá? Porque como o número é 9, o número é menor do que 10, então ele não vai executar o que está dentro do if aqui, ó. Tá? O que está entre essas duas chaves, que é o corpo do if, tá? Daí ele vai se pegar e sair do programa. Então, para não deixar o usuário no vácuo, a gente coloca a informação aqui, else, que é que é o se não, né? Então, se o número for maior do que 10, maior que 10, diga para o usuário que ele digitou um número maior que 10. Se não, e esse se não tem que pertencer a um if, tá? Então você não precisa colocar else if de novo e fazer a comparação se else menor do que 10. Não, esse else aqui pertence a esse if. E como ele já pertence a esse if, significa o seguinte, que se x é maior que 10, ele vai fazer isso aqui. Se não, ele vai fazer isso daqui, tá? Então, printf. Você digitou um número menor que 10. Então, vamos tirar esses acentos aqui, porque senão fica aquelas letras estranhas lá. Colocar você sem acento. E também colocar você sem acento. E vamos compilar o programa lá. Executar F9. Eu vou apertar a tecla F9. Rodar. Então lá. Vou digitar agora o número 9. Olha lá. Você digitou um número menor que 10. Tá? Vamos pressionar um valor maior do que 10. 32, por exemplo. Ó. Você digitou um número maior que 10. Então, ele executa só aquilo que está dentro da decisão que foi tomada ali. Ó. Se um número for maior que 10, vai fazer isso daqui. Ó. Se ele for menor que 10, então faça isso daqui. Ó, tá? É uma decisão, é um comando de decisão que vai ser verificado. Eu poderia usar os outros operadores, menor que 10 ou menor igual a 10, né? Por exemplo, se eu digitasse o 10 aqui, ele ia ir para o else também, porque eu estou dizendo que o x tem que ser maior que 10 para dar essa informação. Se for igual a 10, ele também vai pegar e escrever essa parte de baixo aqui, ó, tá? O else. Agora, se eu quisesse que ele fosse maior ou igual a 10 e escrevesse isso daqui, daí eu teria que colocar o igual na frente. Agora, se eu quisesse que o operador só digitasse o 10, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, ó, colocar 10. Igual a 10. E vamos mudar aqui, ó. Tente acertar o valor do número, né? Jogar na loteria aí, saber qual o número que você... Vou colocar aqui, parabéns, você acertou. Parabéns, vou colocar sem acento, parabéns. Você acertou ou ganhou 10 mil reais. Ganhou 1 milhão de reais. 10 mil, 1 milhão de reais. Não sei se ele vai aceitar aqui a cifra. Aqui a cifra de número 1.000. Ponto 000. Pronto. Tem 1 milhão de reais. E daí aqui,
Você errou. Você errou. Eu não vou colocar tente novamente porque ele encerra o programa. Quando a gente vê os laços da repetição, daí a gente pode colocar tente novamente. Vamos se acostumar aqui com o get ch também, né? Para ele ficar esperando, ó. Printf. Digite uma tecla para sair do programa. Inclusive aqui a gente poderia colocar um if, né? E colocar uma tecla específica para sair do programa. Então, se ele não digitar a tecla específica, não sai do programa. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos lá, vamos compilar o programa. E vamos rodar o programa. Lá, digite o número, tente acertar o valor do número. Eu vou tentar acertar, eu não sei qual é, eu sou o cara que não fez o programa, vou colocar por exemplo 32. Olha lá. Você errou, digite uma tecla para sair do programa. Esquecemos lá de colocar o barra N, daí ele dá essas crises aí, né? Sempre colocar um barra N para aparecer na linha de baixo. Barra N, colocar dois barra N para ele pular duas linhas ali. Então eu vou compilar novamente e rodar. Olha lá, vou colocar o número 9. Ele vai dizer, você errou. Digite uma tecla para sair do programa. Vamos novamente lá e agora colocar o número 10 para eu acertar lá. Lá. Parabéns, você acertou, ganhou R$ 1 milhão. É isso então. E daí você pode fazer isso com qualquer uma das comparações aqui, ó, né? Então vamos só colocar mais um exemplo aqui, colocando o diferente, né? A situação do diferente aqui, ó. Então, nesse caso, se eu colocasse qualquer número diferente que ele fosse diferente de 10, ele ia dizer que eu acertei. Senão ele vai dizer que eu errei, né? Daí é mais fácil também, né? Vamos compilar. Lá, ó. Se eu colocar 9, por exemplo, ele vai dizer que eu acertei porque é diferente de 10, né? Se eu colocar lá o número 10, ele vai dizer que eu errei, né? Então, o número que eu não devia ter digitado era o 10. Qualquer número que for diferente de 10, ele vai dizer que eu acertei, tá? Então, pode ser qualquer número diferente de 10. 52, por exemplo, ó, você acertou, tá? Então, essa aula aqui era para mostrar os operadores de comparação, maior, maior igual, menor, menor igual, igualdade e diferente. E o comando de decisão, o if e o else. É isso por hoje.